Olá, queridos irmãos, nós estamos agora iniciando a nossa transmissão aqui da nossa aula, classe de casais em devocional, um tempo em que nós precisamos meditar na palavra de Deus sobre um tema importante, um tema que tem como proposta fortalecer os nossos corações. Meu nome é Edmilson, eu sou da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, é um prazer estar com você aqui nesta manhã de domingo, um tempo em que nós já estamos há tanto tempo distantes da igreja, distante da reunião, daquele encontro da igreja, e isso tem sido um tempo difícil para nós, um tempo em que nós precisamos colocar a cabeça no lugar, organizar os sentimentos, cuidar da nossa família, valorizar o amor, valorizar o perdão e a comunhão em família. Essa tem sido a proposta e essa caminhada que nós temos tido aqui quase todos os domingos, ou se não, todos os domingos que nós temos nos encontrado aqui nestas lives para tratar de temas que sejam direcionados à família, ao povo de Deus, aqueles que querem viver neste tempo tão difícil, um momento um pouco melhor. Hoje pela manhã eu fui surpreendido com uma nota de falecimento de um amigo muito querido em São Paulo. Então, é possível que a qualquer momento eu possa ser tomado de emoção aqui nessa live, porque era muito querido, foi presbítero comigo na Igreja Presbiteriana de Osasco, o irmão Luiz Cavalcante, um homem, um defensor do Evangelho, um estudioso da palavra, um homem que valorizava a cada dia sua caminhada com o Senhor e tinha em mente que de fato, mesmo que esse tempo difícil fosse acometido ele, eu tenho certeza que no coração dele havia certeza e há a certeza da família agora, de que ele está com o nosso Deus. Presbítero Luiz Cavalcante, 49 anos, pegou Covid, uma semana hospitalizado e hoje o Senhor o recolheu. Eu quero, de uma forma muito especial, estender a família do presbítero Luiz Cavalcante, a Meire, a Rebeca, sua filha, Meire, sua esposa, o meu abraço, o meu carinho, e pedir a Deus que possa, só Deus é que pode de fato confortar o coração delas neste momento. Tem um texto bíblico no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, verso 1, que diz o seguinte: perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Aqui o profeta, boca de Deus, sendo usado por Deus para tratar com aquele povo que vivia em profunda idolatria. Eles estavam distantes do Senhor, não reconheciam o Senhor como seu único e verdadeiro Deus, e eles estavam distantes. Esse era um momento difícil na nação de Israel. E Deus levantou o profeta porque homens bons, justos, piedosos estavam morrendo. E a justiça de Deus vinha sobre aquele povo. Mas o que eu vejo no versículo aqui, do Isaías capítulo 57, verso 1, é que homens bons e justos estavam sendo ceifados antes mesmo que o dia mau viesse sobre aquela nação, que seria o juízo de Deus sobre a vida dele por causa da idolatria, por causa de estarem distantes do Senhor e darem suas filhas em casamento com homens de outros povos, de assumirem a idolatria de outros povos que não eram da parte do Senhor, não conheciam o Senhor como o único Deus. Irmãos, isso traz consequências, isso traz problemas. Deus, nós falamos muito de que Deus é amor, e Deus é amor de verdade, mas Deus também é justo juiz, e Ele não compactua com o pecado, Ele não estará de uma forma assim, distante do pecado da humanidade. Ele mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e hoje nós vamos falar sobre perdão. É um tempo de meditarmos sobre perdão, onde nós aprendemos com o próprio Deus sobre o verdadeiro perdão, como aplicar o perdão e como viver o perdão na prática. Mas sabe, essa enfermidade, esse vírus não estava lá no horizonte e Deus foi pego de surpresa com ele.
há um tempo em que nós estudaremos ainda sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus, eu entendo assim, que mesmo essa enfermidade, esse vírus, é um agente de Deus para cumprir os propósitos deles. E quais são os propósitos de Deus, irmão Edmilson, em relação a esse tempo de dor e dificuldade? Irmãos, Deus sabe. Eu só sei que Ele não está distante de nós. Eu só sei que Ele está conosco e que Ele cuida de nós. E que nesse tempo de dor, onde a morte é tão eminente, é tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso comportamento, sobre como estamos nos colocando nesta sociedade que precisa e carece de Deus. Não é tempo de murmurarmos, não é tempo de reclamarmos. Eu já chorei muito hoje pela manhã com a perda desse grande amigo, um jovem, 49 anos. Esteve, inclusive, na última Copa do Mundo aqui na minha casa, assistindo um jogo comigo aqui. Uma bênção, um querido que me acompanhou durante muito tempo. Mas eu tenho a plena convicção de que Cavalcante está com o Senhor. E desfruta nesse momento já do descanso, da alegria e da presença gloriosa de Jesus. Porque ele reconhecia Jesus como seu único e suficiente Salvador. E por esta fé, ele lutou, por esta fé, ele fez com que outras pessoas pudessem conhecê-la. Então nós vamos refletir hoje sobre o perdão. O perdão liberta. O perdão liberta. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã. E nós sabemos que já temos uma caminhada de alguns domingos. Nós já estudamos sobre o compromisso. Nós já falamos sobre o amor, sobre a comunicação, sobre transparência, características e defeitos, feedback no casamento, lucros e prejuízos nas pequenas coisas. Já falamos sobre finanças. Então nós temos outros assuntos ainda que nós vamos trabalhar. É uma caminhada longa que nós temos. Para a glória de Deus, é uma caminhada longa, mas nós vamos procurar fazer conforme a vontade de Deus. Fico muito feliz porque nessa semana eu vou aqui dando uma introdução, queridos, porque alguns irmãos ainda estão chegando nessa live. A todos que já estão por aqui, um bom dia, que Deus possa abençoar muito o dia de vocês e sejam muito felizes na presença do Senhor, em família. Essa semana eu fiquei feliz, porque um casal da nossa igreja me ligou, e dizendo, um diácono da igreja me ligou, e eu posso dizer, porque o assunto é um assunto importante, mas esse irmão, ele se compadeceu de um casamento que estava às ruínas. Um vizinho estava ali passando por um problema, e esse irmão naquele momento se compadeceu e me ligou e disse: será que nós podemos fazer alguma coisa? E eu falei assim: Ricardo, nós podemos, vamos orar. Mas além de orar, o Ricardo falou assim: vamos ver se a gente consegue bater um papo com esse pessoal, com essa família. E aí ele tentou organizar, mas infelizmente, depois de um momento difícil entre o casal, a mulher já estava com a viagem comprada para São Paulo e está indo embora hoje. Então é um momento triste, mas eu fiquei feliz porque nós estamos entendendo que nós precisamos nos compadecer dos casais. A Janete e o Ricardo estão falando assim: bom dia, já estamos aqui, bom dia a todos vocês. Nós precisamos nos compadecer, irmãos. Nós não podemos achar que isso é normal mesmo. O divórcio é a coisa mais normal. A separação nesses dias é assim mesmo que funciona. Mas a Bíblia fala sobre o divórcio. A Bíblia fala muito mais sobre o perdão. Sabia disso? E a Bíblia dá uma aula através do próprio Deus sobre o perdão. Então não existe situação tão ruim no casamento que ela não possa ser consertada. E não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Então é por isso que nós caminhamos aqui com o Senhor. É por isso que nós queremos entender através da palavra de Deus princípios que fortaleçam o nosso casamento, que ajudem na nossa caminhada, porque nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias difíceis e só a graça de Deus, só a bênção de Deus, só o amor de Deus que vai nos ajudar a vencer nesse tempo tão difícil. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos aí, nós vamos orar agora e nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para as nossas vidas, que é sobre o perdão que liberta. Fechemos os nossos olhos e falemos com o nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Apesar da luta e do luto presente, ó Deus, em nossas vidas, eu te agradeço. E te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que esse tempo de aula seja um tempo de aprendizado, de crescimento na Tua presença.
que nós possamos entender a Tua vontade, viver a Tua vontade e, sobretudo, aplicar aquilo que é a Tua vontade nos nossos relacionamentos, ó Deus, na nossa família, no nosso dia a dia, que o nosso cotidiano sejam dias, ó Deus, da presença, da confiança eficaz da Tua presença conosco, e que tudo venhamos fazer para o louvor da Tua glória. Pedimos, ó Deus, o conforto do Espírito Santo sobre a vida da Meire e da Rebeca, que perdem Luiz Cavalcante. Mas, ó Deus, eu te agradeço pelo legado que esse irmão deixou na minha vida, de apesar das circunstâncias, ser um homem que procure te servir em espírito e em verdade. Somos limitados e falhos, e este mundo é muito difícil, mas nos ajude, ó Deus, a nos mantermos fiel, assim como Luiz Cavalcante foi até os últimos dias da sua vida. Obrigado pela vida dele, pelo exemplo dele que deixa para nós, e conforta a sua família em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês estão preparados para nós tratarmos de um tema extremamente importante para a vida dos relacionamentos? Falar sobre perdão não é fácil. Aliás, quero corrigir. Falar sobre perdão é muito fácil, sabe? Porque o perdão deve estar no centro do viver cristão. A nossa vida precisa refletir isso. O nosso comportamento precisa refletir isso. Então, falar sobre perdão é muito fácil. Eu estou com um problema de internet aqui hoje. Infelizmente, a conexão do YouTube parece que não está muito boa. Alguns irmãos estão fazendo nota aqui. Mas se você tiver Instagram, vai lá para @casaisemdevocional. Aí a transmissão está melhor. Mas é o YouTube que não está muito bom. Eu não sei o que está acontecendo. Hoje, logo pela manhã, nós já tivemos esse problema. Mas de qualquer forma, eu volto a dizer, eu estarei gravando essa live e vou compartilhar com aqueles irmãos que porventura me pedirem e tal. Eu compartilho aí essa live depois e deixo gravada também no YouTube para facilitar, já que a conexão não está muito boa. Me perdoe, irmãos, mas infelizmente às vezes a internet ela falha um pouco. Então, o perdão deve estar no centro do nosso viver como cristão. Porque isso, eu e você, fomos alvo do perdão perfeito. Então, precisa estar no centro do viver do cristão. E nós não temos problemas com o conceito perdão, com a palavra perdão. É fácil falar sobre perdão, mas algo que é extremamente difícil é praticar. Praticar é que é muito difícil. E muitas pessoas têm dificuldade em praticar o perdão, em falar, em ter isso como uma atitude presente, como um comportamento presente nos seus dias a dias. E aí, pelo menos, por causa de 3 razões. Por que é difícil praticar o perdão? Por causa de 3 razões. É lógico que o orgulho é uma delas, mas, olha, nós guardamos ressentimentos justificáveis. Quer dizer, nós tentamos justificar de muitas formas para não perdoar. Nós procuramos justificativas e meios para não liberar o perdão às pessoas e para não perdoar as pessoas. A segunda coisa é que nós ficamos procurando sinais de arrependimento no outro, sinais de arrependimento verdadeiro, para depois disso, então, nós liberarmos o perdão. Mas sabe, muitas vezes esses sinais de arrependimento, eles nunca aparecerão, nunca chegarão de fato. E aí a terceira coisa é nós relembramos aos outros da sua necessidade de arrependimento antes mesmo que lhes perdoemos. Então nós ficamos lembrando, olha, você precisa se arrepender, porque depois que você se arrepender, eu vou te perdoar. Essas 3 coisas têm complicado, e nós temos também, irmãos, e não obstante as demais que eu já citei, nós precisamos entender que muitas vezes somos farisaicos, sabe, e rápidos em procurar faltas e falhas nas pessoas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram religiosos, judeus, conhecedores da lei, e eles ficavam analisando as coisas minuciosamente, querendo procurar em Jesus e nos discípulos falhas para comprometer o ministério daqueles homens. Sabe, às vezes nós agimos dessa forma, de forma farisaica, queremos examinar minuciosamente as coisas para saber se liberamos o perdão ou não.
isso é um problema, isso é uma complicação. Então esses comportamentos às vezes nos traz uma dificuldade em praticar o perdão no dia a dia. Falar é muito fácil. Você virar para alguém e falar assim, você precisa perdoar o outro. Você precisa liberar perdão sobre a vida do outro. Isso é muito fácil falar, mas quando isso atinge você, quando você é ali vítima ou alvo dessa situação em que você precisa liberar perdão, muitas vezes você vai entender que na prática isso não é tão simples assim. Porém, para o cristão, que é alvo do perdão perfeito, que recebeu sobre a sua vida o perdão maravilhoso de Deus, mesmo não merecendo, mesmo não sendo merecedores dessa graça, desse perdão, dessa misericórdia, Deus manifestou sobre nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Então veja, nós deveríamos ser pessoas que deveríamos praticar isso livremente, tranquilamente, ao sermos atingidos, ao sermos, de repente, alcançados por alguma coisa que nos magoe, nós precisaríamos buscar imediatamente o caminho do perdão. E por que muitas vezes isso não acontece? Porque nós precisamos entender, de fato, qual é uma definição correta do perdão. E uma definição correta do perdão que nós precisamos pensar o perdão é o abandono de ressentimento, de desejo de vingança em relação ao ofensor. É necessário confessar arrependido, disposto a reparar a falta cometida. O resultado do perdão é restabelecimento de amizades, restabelecimento de casamentos, restabelecimento de famílias e então uma nova caminhada, e uma caminhada livre, uma caminhada sem peso. Parece que quando nós temos algo a manifestar o perdão sobre a vida de alguém, parece que nós andamos como aquelas duas bolas de ferro, de aço nos nossos pés, e os nossos dias são pesados, nos nossos dias não há paz, nos nossos dias a tristeza é presente. Sabe por quê? Porque o perdão, quando ele não é tratado, gera mágoa, gera raiva, gera ressentimentos, gera pesos que podem afetar até mesmo a nossa saúde. Nós vamos falar sobre isso. Então, uma definição de perdão é conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida, é desistir de qualquer reivindicação. E aí nós aprendemos isso com o próprio Deus. Por quê? Porque Deus concede o perdão livremente. Veja, quando nós olhamos para Jesus na cruz do Calvário, Jesus ali pagou o preço do nosso pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos a morte, ou merecemos a morte. Mas através do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, ali o Senhor Jesus assumia sobre ele o pecado de toda a humanidade que não merecia. Essa humanidade não merecia esse perdão. Mas ele manifestou aquilo através da sua graça, através do seu amor e através da sua misericórdia, um favor que nós não merecíamos. Então nós aprendemos que o perdão ele precisa ser manifestado livremente, porque nós aprendemos com o próprio Deus, ele pagou o preço no nosso lugar. Quando nós olhamos, irmãos, e nós trazemos à nossa memória a cruz do Calvário, nós entendemos que ali está a perfeita manifestação do amor de Deus. Sim, a perfeita manifestação do amor de Deus, quando ele, de forma livre, libera o perdão sobre uma humanidade que não merecia, sobre o seu povo que não merecia. Mas sobre a cruz do Calvário também está a perfeita manifestação da justiça de Deus. Nós nunca podemos esquecer que Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de justiça. Ele manifesta o seu amor, mas ele manifesta a sua justiça sobre o pecado. Então o que nós merecíamos era a morte, é o que nós merecemos. Mas quando Deus nos olha, Deus Pai nos olha, ele nos olha através das lentes de Cristo Jesus, aquele que assumiu o pecado em nosso lugar. E então assim nós podemos descansar nesta fé, entendendo que uma vez alcançados, regenerados pelo Espírito Santo, caímos em profundo arrependimento do nosso pecado. E o que é pecado? Pecado é toda uma ofensa, é uma contravenção à lei de Deus, à sua palavra. Através ali do sangue de Cristo vertido na cruz, nós recebemos o perdão e somos livres
da condenação que merecíamos, que é a morte eterna. E através dos méritos de Cristo Jesus, nós podemos entender que nós reconhecemos como Senhor, Salvador da nossa vida, e que podemos então desfrutar do verdadeiro perdão. Então Jesus pagou o preço. E então, entendendo como Jesus livremente pagou esse preço de nos perdoar, mesmo quando nós não merecíamos, nós devemos conceder perdão livremente também, sem exigir pagamento pelo perdão. Sabe, não adianta queremos impor condições. Atenção, esposa, atenção, esposo, você que está assistindo aqui, se não está num casamento, mas que vive em família, que vive em sociedade, vive em comunidade, saiba que as pessoas que estão próximos a você são pessoas que têm defeitos, são pessoas que vão falhar com você, são pessoas que vão errar com você. Mas eu quero que você entenda também que você não é perfeito, que você também vai errar, que você também vai falhar. Então, para que possamos viver em paz e livres, porque o tema é exatamente esse, o perdão que liberta, para vivermos em paz e com liberdade, nós precisamos praticar o perdão no nosso dia a dia, devemos conceder o perdão livremente também, sem exigir pagamento pelo perdão. Imagine se Deus fosse nos cobrar o perdão dele manifestado através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, as nossas vidas. A minha pergunta para você é: como você iria pagar? De que forma você acha que vai pagar o perdão de Deus? Realizando boas obras? Fazendo bem ao próximo? A Bíblia diz que as nossas melhores obras diante de Deus são como os trapos de imundícia. Sabe, não há nada em absoluto que eu faça que pague essa graça, esse perdão de Deus manifestado na cruz, a minha vida e a sua vida que reconhece Jesus como seu Salvador. Não há nada que nós podemos fazer para pagar. Ele manifestou livremente e não nos cobra por isso, mas ele nos ensina que devemos ter uma vida de santidade, uma caminhada de verdadeiros arrependidos diante do nosso pecado, e é então buscarmos sermos santos, porque Ele é santo, e nós adoramos esse Deus que é perfeitamente santo. Então imagine se Deus fosse cobrar o perdão dele manifestado na cruz por nós. Nós não teríamos absoluta condições alguma de pagar sobre esse perdão. Eu estou dando essa introdução e falando sobre isso para que você pense, porque todas as vezes em que você impor condições para perdoar alguém, você precisa trazer à tua memória que Jesus perdoou você sem impor condição alguma. Logo, o teu perdão, aprendendo com o próprio Senhor Jesus que nos ensina, precisa ser um perdão incondicional. É incondicional. Bom dia aos irmãos que estão chegando aqui nessa live. Nós estamos falando sobre o perdão que liberta. E aí então, o que você precisa entender também? Que perdoar é um mandamento de Deus. Sabe, não é, olha, se você achar que deve, perdoa. Se você quiser, perdoa. Não. Nós que reconhecemos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e de prática, nós precisamos entender que ela nos manda, nos ensina, ela nos manda perdoar. É um mandamento de Deus. Mateus 6, 14, 15 diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja, à medida em que nós vivemos o perdão, nós podemos, de uma forma livre, alegre e feliz, desfrutando de vida abundante, viver o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Então o perdão é um mandamento. Sabe, Deus nos perdoa à medida em que estamos dispostos a perdoar os outros. À medida que nós manifestamos o perdão, à medida que na prática nós vivemos o perdão, nós experimentamos de uma forma muito eficaz o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E a Carla está dizendo, perdão é obediência a Deus. Então logo, se é um mandamento e eu obedeço essa palavra, eu não posso ter um relacionamento, um casamento onde eu olho para o meu cônjuge com raivas, com mágoas, porque eu não tenho condição de liberar o perdão sobre a vida dele. Eu preciso falar algo muito sério
com você sobre isso. Nós falamos sobre comportamentos, nós falamos sobre temperamentos, nós falamos sobre feedback no casamento, nós estamos tratando de assuntos, mas todos esses assuntos são importantes? São. Mas eu creio que o assunto mais importante é esse que nós estamos tratando hoje, porque você pode entender tudo que nós falamos anteriormente, mas se você não tiver um coração disposto a perdoar o seu cônjuge, a perdoar alguém da sua família, os seus amigos, alguém da igreja, seja lá qual seja o contexto em que você vive, se você não estiver disposto a liberar perdão, tudo o que você lê na palavra de Deus, se você não tiver prática do perdão, se você não souber viver isso, tudo que você lê da palavra de Deus vai ser em vão para a sua vida. Porque tudo está em volta do perdão de Deus sobre nós. Nós precisamos entender esse perdão para poder liberar o perdão aos nossos irmãos. Então Deus nos perdoa na medida que estamos dispostos a perdoar os outros. Sabe, o não perdoar nos mantém numa escravidão. Quando você não perdoa, e principalmente quando eu falo do perdão, imagine isso dentro do casamento. O que é olhar para a esposa e olhar para o marido e falar: eu não te perdoo pelo que você fez. Você é um escravo dos seus sentimentos. Você é um escravo da tristeza. Você será um escravo do ódio. Você será um escravo da amargura. Você será um escravo de todos os sentimentos ruins deste mundo, porque você vai viver escravo ou escrava dentro de um relacionamento mal resolvido. Por isso o perdão precisa estar presente, e não adianta, eu vou te perdoar agora, mas daqui a pouco eu sei que você vai pisar na bola de novo. Sim, nós erramos, irmãos, nós não somos perfeitos, mas o perdão ele é incondicional. Mas atenção a você que costuma ofender, que tem a ofensa como uma rotina na sua vida. Jesus nos perdoa, e a palavra de Jesus para nós é: vá e não peques mais. E quando nós erramos, ele manifesta sobre nós a sua justiça. Então sobre o perdão vem as consequências. Então o não perdoar nos mantém na escravidão. Quero ler um texto bíblico com vocês em Mateus capítulo 18, versos do 23 ao 35. Acompanhe comigo, por favor, Mateus 18, 23 a 35. Olha o que nos ensina a palavra de Deus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que eram as pessoas encarregadas. O que eram os verdugos? Eram as pessoas encarregadas de castigar os prisioneiros. Então ele entregou esse conservo dele aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Você quer desfrutar do amor de Deus, do perdão de Deus? Manifeste o perdão ao seu próximo, manifeste o perdão ao seu cônjuge, manifeste o perdão aos seus filhos, manifeste o perdão aos seus amigos, porque senão não há liberdade na sua vida. Você está aprisionado em um ressentimento terrível e vai matar você por causa disso. Deus só pode nos perdoar na medida em que nós estamos de fato dispostos a perdoar os outros.
O não perdoar nos mantém escravos, queremos ser perdoados, no entanto, retemos as ofensas daqueles que nos têm ofendido. Veja, esse servo, ele foi perdoado pelo seu Senhor. Mas quando ele precisou aplicar o perdão, praticar o perdão na vida de um conservo, ele foi incapaz de fazer isso. Eu vejo isso muitas vezes na vida de muitas pessoas. Nós queremos viver o perdão de Deus. Muitas vezes nós até ensinamos sobre o perdão de Deus. Nós queremos até estimular outros a perdoarem. Mas quando isso acontece conosco, quando eu preciso olhar para o cônjuge e manifestar o perdão sobre a vida dele a despeito das circunstâncias que podem ter me magoado, aí não, agora sou eu que estou sentindo, então não, eu não vou perdoar. Deus não se agrada do seu comportamento. Deus não se agrada da sua resposta. Deus não se agrada da sua falta de perdão. Então, se não perdoarmos, seremos também entregues aos verdugos. A falta de perdão pode ter como resultado doenças físicas e mentais. Frequentemente, a falta de perdão é a base para a formação de fortalezas demoníacas na nossa vida. A falta de perdão prejudica aquele que se recusa a perdoar, bem como o não perdoado. Olha, é claro, e você pode fazer esse ensaio. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que vive em ódio, uma pessoa que vive com profundas angústias na sua vida, porque não consegue liberar o perdão, é uma pessoa que não prospera. Um casamento onde o perdão não está presente é um casamento que não é próspero. Não há prosperidade espiritual. Não há prosperidade no relacionamento e também não há prosperidade material, e falando claramente de dinheiro. Sabe por quê? Porque a miséria é presente sobre um relacionamento que não fala sobre perdão, que não aplica o perdão, que não pratica o perdão, que não vive o perdão. E eu já falei, o perdão é algo incondicional. E pessoas estão ficando doentes por causa da falta de perdão. A Marta, que atua na área da saúde, pode me ajudar a pensar sobre isso, mas sabia que uma das coisas, hoje uma das doenças que cresce tanto na humanidade, exatamente por causa da amargura, por causa de ressentimentos, por causa do ódio, é o câncer. As células cancerígenas se desenvolvem. As pessoas, talvez você nunca ouviu uma doença como essa doença matar tanto como nos nossos dias. É porque a sociedade está doente. É porque os relacionamentos estão doentes. É porque a vida está doente. As pessoas estão doentes nos seus ressentimentos e nas suas mágoas. Atenção, esposa. Atenção, marido. Querem ter prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade na vida. Manifestem o perdão sobre o seu cônjuge. Manifestem o perdão na sua caminhada, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Sabe por quê? Porque o perdão também a falta de perdão tem promovido doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Aquelas que nós vamos somatizando através do nosso comportamento. A Marta me ajudou agora com essa informação. São as doenças psicossomáticas. O câncer é uma delas, mas há muitas outras que também trazem essas consequências. A falta de perdão, ela de alguma forma bloqueia aquilo que Deus tem para a sua vida. Mateus 5, 23 e 25 diz: Pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. E aí Marcos 11, 25 também nos ajuda a entender isso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Está claro ou não está claro que a manifestação do perdão de Deus sobre a tua vida, no teu dia a dia, que todos nós erramos, todos nós somos limitados, está claramente ligado também à minha prática de perdão à vida do meu próximo? Como pedir perdão a Deus se eu não tenho condição de olhar para o esposo, olhar para a esposa, olhar para o filho, olhar para o meu amigo e não perdoá-los? Como eu consigo dobrar o meu joelho? Como eu consigo fechar os meus olhos, colocar na presença de um Deus santo que conhece o meu interior, que conhece as minhas reais necessidades e falar: Deus, perdoa, mas eu não consigo manifestar isso
na vida das pessoas que estão próximos a nós. Deus nos instruiu a perdoar o nosso irmão antes de orarmos. Para que possamos caminhar em fé, precisamos manter atitudes corretas para com as outras pessoas. A palavra fala a respeito daquele que nós ofendemos, como daqueles que nos têm ofendido. Se nós ofendemos, prestem atenção disso, mesmo se nós ofendemos, nós precisamos iniciar o processo do perdão. Mas e se nós fomos ofendidos, Edmilson? Nós também precisamos iniciar o processo do perdão. Geralmente nós julgamos as outras pessoas pelas ações, mas nós mesmos pelas intenções. Sabe? A nós mesmos, eu tenho a intenção de perdoar, desde que o outro faça isso. Então nós queremos, através de um ato farisaico, né, de um comportamento ortodoxo, às vezes doentio, olhar para o outro só quando ele tiver boas ações é que eu vou perdoá-lo. E eu repito, se Deus manifestasse o perdão dele através das nossas boas ações, nós seríamos fulminados no fogo eterno. Porque as nossas boas ações, repito, a Bíblia diz que são como trapos de imundícias na presença do Senhor. Um homem pecador como eu não consegue fazer uma boa ação que seja nessa humanidade, que não seja o próprio Deus agindo através da minha vida. É Ele que me faz, é Ele que me ajuda, é Ele que me gabarita a fazer alguma boa ação nessa humanidade. Porque o meu coração pecador, e aí sim o primeiro ponto, né, nós que conhecemos uma doutrina calvinista, sabemos que o primeiro ponto é que o homem, a partir do pecado lá no Gênesis, caiu e ele está totalmente depravado. A sua natureza é má. A sua natureza caminha para o mal. A nossa natureza, nós somos como porcos. Eu vou usar, me perdoe o termo, mas nós somos como porcos. Se nós ficarmos livres, o Espírito Santo não agir em nossa vida, nós vamos para a lama, nós vamos para o curral, porque nós somos porcos na nossa natureza. Mas o que nos torna puro? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. A palavra também fala, melhor é dar do que receber. Verdade, Marta, falando sobre o perdão, sabe? Então, aproveitando essa palavra da Marta, se alguém te ofendeu, seja você que tome a iniciativa de manifestar o perdão. Mas se você ofender alguém, também que seja você que tome a iniciativa de manifestar o perdão, porque a falta de perdão no relacionamento, na vida, bloqueia as bênçãos de Deus sobre você. Às vezes você fala assim, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou na minha vida, eu trabalho, eu me dedico aos estudos, eu tenho, sabe, eu faço coisas importantes na sociedade, enfim. Se você não é uma pessoa que vive de fato na prática o perdão em relação ao seu cônjuge, em relação ao próximo, esquece. As bênçãos de Deus não virão sobre a sua vida. E aí então você vai ser sempre como um carro atolado na lama. Vai ficar patinando, até fazendo a coisa certa. Tá ali, a tração do carro está fazendo a coisa certa. Está girando para frente para tirar da lama. Só que você está num atoleiro que são os seus ressentimentos, o seu ódio, o seu comportamento, que você não consegue sair daquele lugar. Você não prospera. A falta de perdão traz isso sobre as nossas vidas. Então, geralmente nós julgamos as outras pessoas pelas ações, mas nós mesmos pelas intenções. Queremos julgamento para os outros, mas misericórdias para nós mesmos. O justificar-se apenas perpetua o pecado e mantém a separação entre nós e a pessoa que nós ofendemos. É importante não falar aos outros a respeito da ofensa. Você, em algum momento, já precisou trabalhar isso na vida com outra pessoa? Eu já. E eu tive um problema de relacionamento com uma pessoa na minha vida, e muito sério. E enquanto eu não resolvi isso com ele, eu não conseguia dormir direito. Sabe, eu não conseguia me alimentar direito. Eu não conseguia trabalhar direito. E aí eu procurei a pessoa para tratar isso, porque eu não aguentava mais essa dificuldade na minha vida. E eu tenho certeza, você cônjuge, você que está me vendo aqui, você está pensando nisso agora. Se você tem que trabalhar o perdão com alguém, você está sendo incomodado agora pelo Espírito Santo, porque você não está tendo paz na sua vida. Eu vivi isso.
E quando eu chamei uma pessoa para resolver esse problema, sabe qual era a primeira manifestação do outro? Era querer justificar-se. E eu ouvi uma frase que me marca até hoje. Se você não tivesse tomado a decisão de vir consertar as coisas e pedir perdão a mim, eu jamais faria isso com você. Qual que é o seu papel, minha irmã? Qual que é o seu papel, meu irmão? Tome a iniciativa, mesmo que você tenha sido ofendido. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Aliás, quando nós falamos do perdão de Deus, gente, é tão profundo. Porque o nosso pecado ofende diretamente a santidade desse Deus que é triplamente santo. O nosso pecado, além de nos afastarmos de Deus, ele ofende a Deus. E mesmo assim, ele nos perdoa. Lá em 1 João 9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o perdão de Deus. Qual é o referencial para eu aplicar o perdão? Está em algum homem, em alguma mulher? Não, está no próprio Deus, que é perfeito, e o próprio Jesus, que não teve pecados. Sabe, então, quando eu falo aqui que não adianta você ir falar sobre o perdão e falar, ó, eu vou te perdoar porque você fez isso, fez isso, fez isso. Não esquece. Nessa hora, não é hora de você falar absolutamente nada sobre ofensa. Provérbios 17:9 diz que o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que eu estou querendo dizer é que o provérbio está falando que isto não é válido quando se está recebendo aconselhamento, uma vez que você está buscando ajuda para aplicar o perdão. Isto tem a ver com situações em que se fala da ofensa apenas para conseguir com que alguém lhe seja simpatizante ao defensor. E isso acontece. É lógico que isso é fofoca, né? Então alguém te fez mal. E aí a primeira coisa que, uma das reações nossa natural é buscar apoio em outras pessoas. Ah, eu vou falar com aquele meu amigo aqui porque ele vai me ajudar e vai entender a minha situação. Por que que eu não devo perdoar? Então não é hora de você manifestar a transgressão, manifestar aquilo que o seu amigo ou seu cônjuge prejudicou ou te ofendeu. Não, não é hora de falar isso. Você pode falar isso a um conselheiro, alguém que pode lhe ajudar e lhe dar condições para resolver. O que eu vejo por aí, meus irmãos, mulher falando mal de homem, do marido, e marido falando mal da mulher, é horrível. Eu posso imaginar que o casamento dessas pessoas é antessala do inferno. Nunca, nunca fale mal do seu cônjuge, com o objetivo de angariar seguidores para lhe apoiar no que você está falando. Fale a verdade. Pessoas que poderão lhe ajudar, de pessoas que poderão dar apoio a você para resolver a situação com seu cônjuge. E aí então nós vamos entender que é importante o arrependimento do nosso cônjuge, ou de qualquer pessoa, para que esse perdão seja manifestado. Então, o arrependimento de nosso cônjuge, ou de qualquer pessoa, não é necessário para que possamos perdoar. Que isso, Edmilson? O que você está dizendo? Que absurdo! Se ele não se arrepender, como é que eu vou perdoar? Não, ele não é necessário para que você o perdoe. Você precisa manifestar o teu perdão antes mesmo que esta pessoa se arrependa da sua falta. Eu preciso voltar para Jesus. Sabe quem nos convenceu do pecado? O Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não entra em nossa vida e nos conscientiza do pecado e do juízo, jamais o Edmilson naturalmente se colocaria de joelhos na presença de Deus pedindo perdão. Eu não me arrependeria. Quem me leva ao arrependimento é o Espírito de Deus. Então veja, a consciência que eu não preciso esperar que o outro se arrependa para que eu manifeste o perdão. Manifeste o perdão. As tuas atitudes, esposa, as tuas atitudes, esposo, dentro do seu lar,
vai mostrar ao outro que, a despeito da situação que ele está, daquilo que ele te ofendeu, o perdão vai ser manifestado. Mas eu quero deixar claro aqui, eu não estou dizendo que você agora então vai falar, então tá bom, o outro erra e eu caminho dessa forma com ele, não tem problema, eu vou perdoando. Não. Precisa trazer consciência e maturidade, a Marta está falando, e maturidade cristã, para que o outro se conscientize que o caminho do perdão é o caminho da liberdade e da vida abundante. Só tem vida abundante quem de fato vive o perdão neste mundo, quem pratica o perdão neste mundo. Mas não há limites para o número de vezes que devemos perdoar? Mateus 18, 22 diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Talvez você vai falar 490 vezes. Se você conseguir perdoar no dia 490 vezes a mesma pessoa, por faltas que elas estão cometendo, é uma coisa impressionante, não é? O que a Bíblia está trabalhando é de uma forma, é uma hipérbole, uma figura de linguagem. Sabe quantas vezes? Infinitamente. Infinitas vezes você deve liberar o perdão. Não existe um número de vezes. O perdão precisa ser manifestado a todo tempo. E o perdão é um ato da vontade, não um sentimento. Decida perdoar e os sentimentos seguirão essa decisão. A partir do momento em que eu tomo a decisão, eu vou perdoar, por mais que ainda estou chateado, por mais, mulher, que você ainda está chateado, por mais que as coisas ainda estão difíceis, mas a partir do momento em que você tomar a decisão de se libertar disso, os sentimentos serão tratados, as mágoas serão restauradas, as dores serão curadas. E aí você vai falar assim, mas a cicatriz fica ali. Toda vez que eu olho, eu lembro com ódio, com raiva. Então não houve perdão na sua vida. Jesus deve olhar as suas cicatrizes até hoje. Mas eu vejo que quando Jesus olha para aquelas cicatrizes, ele não lembra de nada, porque ele é perfeito e ele não peca. Não há raiva e não há ódio no seu ser. Mas quando ele olha as suas cicatrizes, ele lembra do amor dele manifestado por mim e você na cruz do Calvário. Sabe o que as cicatrizes podem nos trazer informação? De que nós passamos por um momento difícil, mas que o amor e o perdão venceu aquele momento difícil que passamos, e hoje somos mais maduros como cônjuges, como família e como povo de Deus. Peça que Deus lhe mostre a maneira como ele vê o ofensor. Tente olhar como Deus olharia o seu ofensor. Olhe com os olhos de Deus para a pessoa, havendo essa possibilidade. Como Deus enxerga o pecador. Procure enxergar da mesma forma, e aí o perdão vai ser mais fácil. Somente através do coração amoroso e compassivo de Deus somos capazes de perdoar a quem nos tem nos ferido. Nossos sentimentos de dor e raiva são sobrepujados pelo grande amor de Deus pelos ofensores. Esse sentimento de dor, de raiva, quando Deus manifesta a sua vontade sobre nós, ele passa por cima desses sentimentos. O perdão é maior que essas coisas, e então fica fácil eu tratar isso com o meu cônjuge, na minha vida, na minha família, porque eu preciso viver liberdade, vida abundante, e o perdão liberta. E então nós devemos examinar a nós mesmos e não nosso cônjuge. Muitas vezes nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Por que nós estamos com dificuldade de perdoar? Talvez nós estamos com problemas. E aí nós precisamos tratar primeiro a nossa vida diante de Deus, para então viver essa prática do perdão do nosso Deus. Então perdoe o seu cônjuge. Quando temos perdoado muito, podemos esperar receber muito amor. Sabe, quanto mais você perdoa, mais amor você recebe. O amor vence o mal. Sabe, o perdão vence o ódio, o ressentimento, a dor e a dificuldade. Sabe, a palavra de Deus nos mostra que o salário do pecado é a morte. E Deus manifestou o seu perdão livremente sobre nós. Manifeste o perdão livremente sobre a vida do seu cônjuge, no seu relacionamento. E a morte espiritual, a morte nos sentimentos não fará parte do seu relacionamento. O poder de Deus pode eliminar todos os obstáculos para o perdão. Nós não temos, às vezes, condições. O poder não está em nós. Sabe, muitas vezes não conseguimos definir a nossa iniciativa, mas quando nós pedimos a Deus forças e condições, Ele nos ajuda a manifestar
esse perdão. Não posso perdoar nem sempre significa não quero perdoar. Se você não está em condições, peça a Deus condições. A falta de perdão em nosso coração impede o nosso andar com Deus. Atenção, meu irmão e minha irmã, crente no Senhor Jesus. Você pode estar domingo após domingo indo à igreja. Você pode ser dizimista e ofertante. Você pode ser um pregador da palavra. Você pode ser um oficial na igreja. Você pode ser aquele que pratique todos os ritos religiosos. Você pode ser essa pessoa. Mas se o perdão não é uma prática na sua vida, você está em dificuldades na sua vida espiritual. Você não vai prosperar. Aquilo que você buscar não trará resultados eficientes à sua vida. Então o perdão é importante, porque a falta de perdão em nosso coração impede o nosso andar com Deus. Porque mesmo fazendo, cumprindo todos os ritos, não há paz em nossos corações. E aí o perdão promove a amargura. E a falta de perdão, me perdoem, a falta de perdão promove a amargura. A amargura é o resultado de uma falta de perdão de longa data. O efeito final da amargura é que muitos são contaminados. Aquilo acaba contaminando outras pessoas. Por isso nós falamos muito de perdão e devemos falar na família, para que a nossa família não seja contaminada pela amargura. Por isso nós falamos e pregamos sobre perdão na igreja, para que a igreja não seja contaminada pela amargura e pelo ódio, porque se isso acontecer, não haverá adoração verdadeira nos nossos corações. Não haverá amor verdadeiro no nosso casamento. Não haverá um relacionamento sustentável na presença de Deus quando existe ausência de perdão. É fácil tomarmos a ofensa de nossos cônjuges ou filhos quando eles são ofendidos. Já pararam por isso? Quando alguém mexe com os nossos, às vezes nós tomamos para si a ofensa do outro e nós criamos um problema enorme. Ao invés de nós sermos ali um agente da solução, nós somos aqueles que vamos jogar lenha naquela fogueira que já está numa situação terrível. Quando você precisa ser um agente que ensine o perdão e as pessoas a perdoarem. A nossa caminhada, vou repetir aqui o que a Marta disse, sabe? Maturidade. Nós estamos buscando cada vez uma maturidade nos nossos relacionamentos. E para praticar e aplicar o perdão é necessário maturidade cristã. O crente, gente, aquele que conhece o Senhor Jesus, pensa diferente em relação a essa questão. Pensa muito diferente em relação ao mundo. No mundo, o mal se paga com mal. Mas na palavra de Deus, nós aprendemos que o mal se paga com o bem. À medida em que me ofendem, eu não vou manifestar algo ruim sobre as pessoas, mas eu vou manifestar o amor. Sabe aquele hino que fala, eu te agradeço, ó Pai, pelos amigos, mas também te agradeço pelos inimigos. Olha que consciência cristã, que nível de fé. Agradecer até por aquele que nos ofendem. Lembram da oração do Pai Nosso? Pai, perdoe as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que você condiciona, Pai, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos. Às vezes na oração do Pai Nosso, é a hora que o crente mente muito. Me perdoe dizer isso, mas às vezes é a hora que o crente mente muito. Às vezes nós lidamos com algumas questões e nós vemos pessoas orando exatamente assim, mas aquele irmão ou aquela irmã está impossibilitada de perdoar o seu marido, perdoar o seu filho. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, meu irmão e minha irmã, fale bem para mim. O perdão liberta. O perdão traz paz à nossa vida. O perdão fortalece a nossa caminhada. O perdão nos ajuda a prosperar. Prosperar espiritualmente. Prosperar financeiramente. O perdão promove isso em nós. A minha pergunta para você nesta manhã: por que você ainda não tratou isso no seu relacionamento? Talvez muitos dos que estão nos acompanhando aqui não tenham problema nessa área. Mas pode ser que há alguém que está com uma dificuldade enorme em perdoar o seu cônjuge por uma falta.
E você está esperando que ele tenha uma reação favorável para que você libere o perdão sobre a vida dele. A minha pergunta é, e se não acontecer essa reação? E se não tiver essa manifestação? Que tipo de casamento você quer viver? Que tipo de relacionamento você quer viver? Quer ficar aprisionado nos teus sentimentos? Nas tuas mágoas? Sabe, na tua amargura? Aprisionado no teu ódio? Ou você quer viver a liberdade do Espírito Santo na sua vida, no seu casamento, celebrando um casamento feliz, onde o perdão de Deus é manifestado sobre esse casamento e também na prática esse casal sabe viver o perdão. E aí o perdão te liberta, perdoando a nós mesmos. Eu vivi uma época em que eu havia cometido uma falta com a Carla. E quando eu era discipulado sobre exatamente esse tema do perdão, e eu entendi perfeitamente, pedi perdão a Carla, e ela me perdoou. Mas só que eu tinha um problema. Eu não me perdoava. Eu achava que aquilo que eu tinha feito era tão grave em relação à minha esposa, que eu não me perdoava por aquilo. E aí um dia o irmão então falou o seguinte para mim, olha, quem é você para não se perdoar? Isso é uma manifestação arrogante da sua parte. Isso é uma manifestação orgulhosa da sua parte. Porque se você já confessou o teu pecado ao Senhor Jesus, Ele já te perdoou. Quem você acha que é para não se perdoar? Vai continuar vivendo na prisão da angústia, da falta de auto-perdão, se nós podemos dizer assim? A palavra desse irmão na minha vida foi libertadora. A minha palavra para você nesta manhã é que essa palavra, o perdão, a prática do perdão no teu relacionamento, seja libertador para você. Nós não podemos permitir nem mesmo pequenas áreas de falta de perdão em nosso casamento. Jesus, ele destruiu inimizades, ele destruiu a parede da separação entre nós. Lembram disso? Não permitam que o inimigo reconstrua. Em nome de Jesus. Se você liberou perdão à sua esposa e você está pensando seriamente agora, nesse momento, sobre isso, em liberar perdão ao seu esposo, mas os teus sentimentos estão tão sérios e você não consegue colocar, nesse momento, não consegue reagir em relação a isso, é hora de você fazer uma oração e pedir força a Deus para que esse muro seja derrubado na sua vida. E Jesus lá atrás já derrubou a grande parede, o grande muro que nos separava dele, com o seu ato de amor na cruz do Calvário. Se há falta de perdão no teu relacionamento, é um muro que o diabo levantou e afasta você do seu cônjuge. Se há falta de perdão na tua família, é um muro que o diabo levantou e afasta você dos seus filhos. Se há falta de perdão lá na tua empresa, onde você trabalha, você não tolera o chefe, e ele sabe que você é um cristão, sobretudo você é uma vergonha para Deus naquele lugar. Mas se você reconhece o perdão de Deus na sua vida, você vai manifestar o perdão ao chefe, você vai manifestar o perdão ao teu irmão e à tua irmã, e sobretudo agora, falando de relacionamento, você vai manifestar o seu perdão ao seu cônjuge, e ele vai perdoar você, e vocês vão caminhar, vão ter uma caminhada livre na presença de Deus. Quero encerrar lendo Efésios 2, 14 e 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Na cruz, o Senhor destruía a inimizade dos homens para com o próprio Deus. Ali era um ato de reconciliação. Meu irmão e minha irmã, através da oração, neste momento, coloque os teus joelhos, peça a Deus forças e derrube em nome de Jesus o muro da inimizade que há dentro do seu lar, o ódio, a amargura que há dentro do seu coração, e viva a liberdade total com seu cônjuge, desfrutando dos melhores momentos da sua vida, porque não há prosperidade onde há falta de perdão, não há um amor intenso onde há falta de perdão. Em nome de Jesus, reconcilie-se agora, imediatamente, com seu cônjuge. E eu quero orar nesse momento,
pedindo para que Deus nos ajude nesse momento. Se você não perdoar por alguma coisa que fez no passado, você estará se colocando em uma posição acima de Deus. Porque Ele perdoou quem somos, para que nós pudéssemos também liberar o perdão sobre ao nosso próximo. Vamos orar? Deus amado, nós trabalhamos um tema aqui, ó Deus, que é tão importante. E é fácil falar, Deus, sobre o perdão, porque nós somos alvo do Teu perdão. Nós vivemos o Teu perdão incondicional sobre as nossas vidas. É fácil falar sobre o perdão, mas Deus, é muito difícil praticar o perdão. Porque esse mundo está contaminado pelas coisas ruins. O orgulho, a soberba, o tirar